Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês um bate-papo com um artista novo no campo dos quadrinhos. Ele não é tão novo na idade, mas ele tem um pouquíssimo tempo de produção. É o Renato Dalmaso. O Renato, ele começou alguns anos atrás, há poucos anos, a se enveredar nos quadrinhos, é, já lançou um trabalho só até agora, tá para lançar seu segundo trabalho agora e já está trabalhando num terceiro, né? Ele é um cara que se inspirou nos grandes artistas clássicos dos quadrinhos, né? Harold Foster, principalmente no Harold Foster, né? E, e Alex Ross, né? Com um trabalho mais clássico, e vai conversar um pouco hoje comigo, né? Com a gente, sobre sua carreira, sobre seus métodos de trabalho, sobre seus quadrinhos, né? Lançou o Elísio, foi um quadrinho de grande sucesso, de vendagem. Tá para lançar agora, provavelmente até o final do ano, um álbum com o Rafael Spaca, que eu já entrevistei aqui no canal, sobre a história de São Paulo. E está preparando um terceiro agora sobre as grandes navegações, né, com um capítulo muito especial sobre o descobrimento do Brasil. Enfim, um grande ilustrador e um grande quadrinista que está aqui chegando aqui para engrandecer nossos quadrinhos, tá? Fiquem com o papo aí que eu tive com ele, aproveitem e até semana que vem. Grande beijo, pessoal. Vamos lá. Foi. E aí, Renato, tudo bem contigo, rapaz? Como é que você tá? Fala, Aldo, beleza? Tranquilo. Obrigado aí de você conceder seu espaço aí pra gente bater um papão. Opa, Renato, você, outro dia que a gente se conversou, sim. você falou para mim que você faz pouco tempo que você está nessa via sacra, nessa via nossa dos quadrinhos brasileiros. Conta para mim como é que é a história, quanto tempo faz que você está nessa coisa do quadrinho e por que você resolveu enveredar? Conta para mim aí a origem da coisa. Ô, Aldo, cara, eu sempre, desde criança que eu desenho, né? Eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de ler. Desde criança, assim, que eu, na escola, eu me destacava, assim, né, nos desenhos, nas artes e tal. E assim, eu sempre tive comigo que eu seguiria mais ou menos uma carreira como desenhista, como de alguma forma artista, não sei. Sempre tive assim essa ideia de seguir essa carreira desde criança, né? Só que eu nasci numa família pobre, né, cara? A gente morou, apesar de ser nascido em São Paulo, eu morei muitos anos numa cidadezinha muito pequena do interior paulista. Era uma vila, na verdade, que tinha 2.000 habitantes. Então, ali sem condições, né, cara? Vida bem difícil, assim, né? Meu pai trabalhava na roça, minha mãe dona de casa. A gente não tinha muito, assim, essa coisa de, eu vou estudar em tal escola. Não tinha conhecimento do que fazer da vida, né? Mas eu sempre com essa ideia, né? Sempre com essa ideia de trabalhar com desenho e tal. E aí, com uma certa idade, eu comecei a descobrir os quadrinhos, né? Sempre aparecia de vez em quando lá em casa um Tex perdido, um Superman perdido, que meu pai às vezes lia, pegava emprestado dos meus tios para ler, alguma coisa assim. E eu já sabia o que era quadrinhos, já tinha conhecimento, também lia a Turma da Mônica, lia a Disney, né? Mas aí eu comecei a descobrir ali os quadrinhos americanos dessa época, né? Isso é década de 90, né? Começo da década de 90, isso é pré-internet, né?
E comecei a me interessar muito assim por quadrinhos americanos, tal. E aí eu comecei a meio que ver ali na própria revista, tinha aquelas propagandas do Instituto Universal Brasileiro, né? Você pode trabalhar com desenho, né? Lembra? E eu louco para fazer aquele curso, só que eu nunca tinha dinheiro para fazer e tal, mas louco para fazer aquele curso, né? E ali eu comecei a perceber que dava para trabalhar com aquilo, né? Dá para ser desenhista, né? E com a minha mente de adolescente, ali pré-adolescente, né? Comecei a pensar nisso. E aí, cara, eu comecei a colocar isso na cabeça de uma forma muito muito profunda, assim. Falei, eu vou trabalhar com quadrinhos, eu quero ser desenhista, eu quero trabalhar com quadrinhos, eu quero fazer quadrinhos, eu quero escrever, eu quero fazer minhas próprias histórias. E já fazia as minhas próprias histórias na escola ali, mostrava para os amigos, tal. E quando eu cheguei na idade de mais ou menos 17 anos ali, cara, eu falei, eu quero ir para São Paulo, eu tinha parentes aqui em São Paulo, né? Eu quero ir para São Paulo, eu quero arrumar um emprego e eu quero pagar os meus cursos para poder ser quadrinista, que é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí eu vim para São Paulo no ano de 97, finalzinho de 1997 eu vim para São Paulo. E só que eu cheguei aqui em São Paulo numa época que eu estava ali com 17 anos e não conseguia arrumar emprego por causa daquela fase do exército, né, que ninguém te dá emprego porque você pode ser convocado, tal. E ali eu foi meio que, falei, puxa, eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir estudar, então eu fiquei aqui em São Paulo um tempo na casa de parentes da minha avó, assim, um tempo sem estudar, e só, sem estudar o que eu queria estudar, né, fazendo colegial e tal, mas sem estudar os quadrinhos. E eu fiquei ali só esperando passar essa época para poder tentar arrumar um emprego e tentar pagar os meus cursos, né. Então, só depois de um ano que eu comecei a trabalhar tal, e aí eu comecei a fazer alguns cursos, fiz curso na Pan-Americana de Artes nessa época aí, fiz um ano lá de básico e design e tal, e aí eu comecei a trabalhar no varejo, né, que era o que me apareceu, assim, naquele momento, né, recém-chegado do interior, né, não tinha especialização nenhuma, em área nenhuma, fui trabalhar de temporário em uma loja, né, e aí as portas das artes, dos quadrinhos foram se fechando para mim, e as portas do varejo foram se abrindo, né? Então, durante um bom tempo, eu meio que esqueci esse sonho que eu tinha de infância e comecei a focar na minha carreira dentro do varejo ali. Então, eu fui subindo de cargo, virei gerente de loja, trabalhei durante muitos anos no varejo, mas sempre sabe, aquela chama tava dentro de mim ainda. Eu falei, puxa vida, eu queria tanto isso, né, cara? Aí agora eu meio que me perdi, assim, na minha vida, né? Porque, logicamente, a gente tem que pagar conta, não sou rico, né, cara? E aí a gente vai casando, vai comprando as coisas, e cada vez vai se endividando mais, eu tenho que pagar as contas e tal. E eu fui levando essa vida durante muitos anos, cara. Eu fiquei no varejo durante muitos anos. Só foi no ano de 2018, cara, já às portas de uma depressão, praticamente, totalmente estressado, totalmente, assim, com a minha mente, assim, burnout total, assim, que eu dei um basta em tudo, falei, chega, isso não é isso que eu quero para minha vida, eu tô aqui me afundando nessa carreira que eu não gosto, essa coisa que eu não nasci para isso, eu nasci para fazer quadrinhos, eu nasci para desenhar. Desculpa, e eu dei um Renata. basta, cara. Oi. A depressão, uma das causas foi você justamente não estar seguindo o teu sonho. Isso, mas não estava feliz na minha carreira também, cara, porque o varejo ele é uma coisa que te suga muito, sabe? Você não tem um final de semana, você não tem um descanso mental, cara, é muita coisa na sua cabeça direto, assim, cada hora uma coisa diferente, e lidar com esse mundo capitalista, esse mundo corporativo que a gente vive hoje, assim, as pessoas perderam a noção do que é importante, sabe? E eu via cada coisa sem importância, que as pessoas davam tanta importância para aquilo. Eu falei, mas por que essa pessoa tá dando tanta importância para uma bosta dessa, cara, né? E enchia o meu saco, e eu ficava doido, e eu já tinha essa coisa de ser era para ser uma coisa temporária na vida, que eu fui levando, e durante aí uns 12 anos da minha vida eu trabalhei nisso, né? E aí o ano de 2018 foi o basta, assim, foi o chega, não aguentava mais, eu tava já totalmente
eu tinha virado uma outra pessoa, já não era a mesma pessoa que eu era antes, sabe? Ele me transformou numa pessoa muito pior do que eu era. E aí, às portas dessa depressão, eu disse, chega, larguei tudo. E aí eu falei, eu vou correr atrás do meu sonho. E aí eu já estava fazendo cursos anteriormente, né? Porque eu já estava meio que preparando a minha saída do varejo para essa mudança de carreira para minha vida. E eu meio que eu já estava fazendo cursos de quadrinhos, né? Eu tinha feito alguns cursos de desenho anteriormente também, me preparado um pouquinho. E aí, quando surgiu essa oportunidade de sair do varejo, eu saí. E aí, saindo do varejo, eu falei, agora eu vou ter tempo para poder focar nesses meus projetos. Porque eu já tinha na época e tenho ainda vários projetos na minha cabeça, né? Então foi aí que eu abri uma dessas gavetas, tirei um projeto, que era um projeto do Elísio, que era a história sobre um soldado na Segunda Guerra Mundial, um soldado brasileiro na Segunda Guerra Mundial, que passa por campo de concentração, tal. Eu achava uma história bacana. Eu não achava que tinha condições técnicas, né, de fazê-lo. Mesmo assim, eu inscrevi esse projeto no PROAC no ano de 2018, e ele foi um dos projetos que foram contemplados, né? O que me deu uma segurança, assim, para poder lançar, né? A questão de grana, de impressão, né? O Elísio foi o trabalho que você... Bom, agora eu vou fazer o que eu quero. O Elísio, é isso? Isso. Na verdade, eu tinha vários projetos. Eu estava meio em dúvida de qual que eu fazia primeiro, né? Só que eu queria fazer sempre com essa temática histórica, né? Eu sempre gosto muito de HQs históricas, assim, né? E aí eu queria fazer uma HQ histórica, contando sobre a história do Brasil. E aí foi um dos projetos que eu achei que seria bom para iniciar, assim, que talvez traria um público, que talvez traria alguma repercussão, e como de fato trouxe, né? Teve várias matérias falando sobre o Elísio, saiu matéria na Folha, saiu matéria no Estadão, no Zero Hora de Porto Alegre, saíram várias matérias falando sobre a HQ, né, cara? E foi bem bacana, assim, porque por ser meu primeiro trabalho, né? E apesar de olhar ele hoje e ver muita coisa, assim, que eu poderia ter feito melhor, né? E a gente nunca está satisfeito com o que a gente faz às vezes, né? Mas eu acho que o saldo foi positivo, assim, no final das contas. Teve, assim, o Elísio, ele teve uma boa repercussão, uma boa crítica, assim, das pessoas que leram, né? E foi o que, assim, me abriu as portas aí para outros projetos e para eu estou continuando nessa luta aí nos quadrinhos até hoje, né, cara? Porque é uma luta, né? A gente praticamente vende o almoço para pagar a janta aí para poder continuar produzindo, né? Mais ou menos isso. O roteiro do Elísio é seu também? É meu. Foi tudo meu. Na verdade, sim, pode. Não, pode falar. Na verdade, o roteiro, eu me baseei numa monografia, né, de um historiador que tinha se baseado também num livro lançado por um jornalista lá de São José dos Campos, né? Assim que o Eliseu voltou da guerra, ele narrou as aventuras dele, né, por um jornalista da cidade de São José dos Campos, e essas narrações, elas saíram de forma seriada, né, no jornal, né, da cidade, durante vários anos, né? Depois foi compilada num livro, né, que chama-se Um Pracinha Paulista no Inferno de Hitler. E aí, depois de muitos anos, o Douglas recuperou essa história através da monografia. E eu, como já pesquisava há muitos anos sobre a FEB e tal, eu acabei me deparando com a monografia dele, li e falei, cara, isso aqui nem precisa nem ser muito roteirizado, isso aqui já é um roteiro praticamente pronto, né? Só a gente colocar para o quadrinho mesmo e contar essa história. Então, o roteiro foi uma coisa meio que adaptada dessa monografia, né? Porque a maioria das coisas que acontecem no Elísio foram fatos que foram relatados pelo Eliseu ao jornalista, né? Então eu meio que só transformei isso para a linguagem de quadrinhos, né? Eu nem me considero um roteirista, né? Um roteirista muito bom. Até por causa disso eu fiz bem fiel ao que foi retratado ali na narração do Eliseu, né?
que é o personagem principal nessa história. Renato, dentro dos teus 3 trabalhos, vamos dizer assim, a gente vai Sim. falar ao longo dele nesse nosso bate-papo, mas partindo do Elísio, pulando para o que você está fazendo agora, que daqui a pouco a gente fala, e como você falou agora há pouco, você tem um interesse, a questão histórica, né? Te interessa muito, você gosta de contar histórias de histórias reais, né? Com H maiúsculo. Essa coisa com H maiúsculo. Isso te interessa, te estimula, essa coisa aí. Eu pretendo, se eu continuar nessa carreira mesmo, né, conseguir me consolidar nessa carreira, que é uma coisa difícil também, mas estou lutando para isso, me especializar nisso, fazer HQs históricas, principalmente da história do Brasil, que é uma história que talvez não seja tão conhecida pelo grande público, e que tem histórias assim espetaculares, que merecem ser contadas, que dariam grandes filmes, grandes quadrinhos, né? E eu tento resgatar essas histórias em forma de quadrinhos, né? Renato, dias atrás aí, eu entrevistei aqui para o meu canal, eu entrevistei a Ana Luisa Keller, que é uma grande ilustradora, né? Maravilhosa. É uma querida minha, que também é muito chegada em trabalhar com aquarela, né? Sim, o bico de pena e uma aquarela. E ela tem uma vertente histórica ali também no trabalho dela, embora tem uma cara própria ali. E teve um ano que nós estávamos conversando sobre essa questão de história, que eu estava citando para ela problema. Passou, né? Eu estava falando para ela o seguinte, um conterrâneo dela, né, a Ana Gaúcha, o Eduardo Bueno, né, o Peninha, aquele historiador, jornalista e tal, ele fala uma coisa curiosa, que ele fala que o Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, que construiu grandes mitos, e às vezes de histórias que nem são tão grandes assim, né? A própria do oeste americano, o cinema americano deu uma outra cara do que na realidade foi, né? Transformou o massacre dos índios em filme de faroeste. Coisa bonita, principalmente naquele período do John Huston ali, né? Do John Wayne ali, daqueles grandes temas orquestrados. E o que o Peninha fala é que, ao contrário disso, o Brasil tem grandes histórias, né? E o brasileiro não cria seus mitos, né? Você salve Lampião, né? Que você tem muita coisa. Então, é muito interessante você querer abraçar essa temática, né? De trabalhar com história, né? Com contar para a gente história. Né? Sim. É interessante você ter citado o Eduardo Bueno, que eu sou inscrito do canal dele, e eu ouço o canal dele diariamente, e ele foi um dos que me inspiraram a fazer a minha próxima HQ, que é essa do Cabral. Vendo ali a história... na verdade, tem várias histórias que ele conta ali que dariam ótimos quadrinhos, né? Mas acho que, para começar, essa do Cabral vai ser uma boa história para contar. E realmente, o que ele fala é verdade, cara. O Brasil não valoriza a sua própria história, né? Apesar de que a história do Brasil, logicamente, como qualquer história, né, tem muita sujeira, tem muita coisa errada, né, tem muita falcatrua, mas mesmo com todas essas falcatruas, essas coisas, né, muitas vezes ridículas que acontecem, você transformar isso em uma história, num filme, numa HQ, você tem muito material, cara, muita coisa que facilita o seu trabalho como roteirista, como ilustrador, né?
porque você não precisa ficar pensando e quebrando sua cabeça para ter uma história bacana, uma história impactante, porque você já tem ali tudo, os acontecimentos reais são praticamente tão espetaculares assim que você não precisa ficar fantasiando muito em cima daquilo, né? Você vai mais ou menos logicamente você tem né, uma liberdade artística aqui e ali, você pode inserir algum elemento, né, para não ficar aquela coisa histórica e realmente, né, só seguindo a história, mas você tem uma guia, uma linha de história, você tem um argumento ali que você pode seguir que é muito rico, cara, muito rico de detalhes e tudo mais. E eu gosto também dessa coisa de pesquisar, né, a história, né? Eu cheguei a fazer faculdade de história durante um tempo, mas eu tive que largar por vários motivos. E pesquisar assim a vestimenta da época, pesquisar as armas que eram usadas, até o linguajar, né? Eu tentei colocar um pouco disso no Eliso, até o linguajar da época que era utilizado, os jargões que eram utilizados, né? Tentar entrar na cabeça desses personagens e você tentar saber o que eles fariam em tal situação, como é que eles agiriam, né? É muito interessante, cara. Toda essa parte de pesquisa, toda essa parte de pré-produção me atrai muito, assim, eu gosto muito disso, né? E é uma coisa que me atrai bastante também. Inclusive, mesmo os podres, né? As coisas ruins aí, sim. Os grandes... Mas acabam sendo interessantes também, né? Para você rechear a história ali de vilões, de mocinhos, né? Ou não também, porque as pessoas não são vilões e mocinhos a vida toda, né? Então sempre o ser humano tem nuances, né? De bom e mal, toda hora vira, né? As nossas atitudes elas acabam mudando, né? Se você pensar, Renato, a própria... assim, né? Eu falo isso sem querer competir, nem querer ser melhor, não é isso. Uhum. Mas se você... A história do Brasil, comparada com os americanos, de novo, sem querer concorrer, né? Sim. Ela é muito mais rica, cara. Ela é muito mais rica do que a história americana, que ela é baseada em poucas coisas, né? Sim, você sim. pegar todo o processo, desde o descobrimento do Brasil até a chegada da família real, você já tem assunto pra caramba. Tem. Se você pegar o canal do Peninha ali mesmo e começar a ouvir as histórias ali, você consegue descobrir cada história do Arco da Velha, cara, que daria filmes, assim, e HQs maravilhosas, assim, cara, porque é muita coisa bacana que tem na história do Brasil, a gente não arranha nem a ponta do iceberg aí, né, cara? Na verdade, tem muito mais coisa ainda que pode de novo, sem comparar, querer ser melhor que ser hipócrita. O próprio índio brasileiro, em alguns pontos, ele é muito mais rico do que o índio americano, né? Você tem ali toda uma cultura, toda uma ambientação do índio, né? Todo um histórico que é muito forte. Ô, Renato, e me fala uma coisa. Eu vou fazer, vamos para 2 pontos aí a respeito do teu trabalho, mas vamos primeiro. Você falou de gibi que você lia quando você era moleque. O que te influenciou? O que você leu ali que você falou assim, puta, é isso aqui que eu quero fazer, sabe? Esses caras são... Esse cara me faz a cabeça. Que influência você tem? Cara, olha, eu não sei se foi tão os quadrinhos assim que me influenciaram a desenhar, talvez seja, mas eu me lembro de desenhar desde que eu nasci, assim, cara. Nasci desenhando já, né? E sempre, modéstia à parte, desenhar acima da média, assim, das outras crianças e tal. Uma coisa que mudou um pouco, eu me lembro, né? Eu era muito criança, eu devia ter 5, 6 anos, que mudou um pouco, assim, a minha forma de desenhar foi o Tex. Vendo ali o Tex, né? Aqueles riscos que o tiro fazia, né? Ele desenhava tudo em preto e branco, e aquela expressão, quando o cara tomava um tiro, fazia assim com a mão. Eu comecei a desenhar as mãos mais expressivas, desenhar o rastro do tiro, né? Aquilo me influenciou bastante quando eu era criança. E passei anos e anos desenhando aquilo. Na idade mais ou menos de uns 10 anos, cara, eu não sei se é da sua época, deve ser... havia uma enciclopédia chamada Enciclopédia Trópico. Não sei se você chegou a ver essa enciclopédia, ilustrada em cores e tal. Não te ouvi.
Como é que chamava a enciclopédia? Trópico. Enciclopédia Trópica. Era da minha avó, cara. Era mais ou menos 5, 6 livros, assim, que ele tinha a história da humanidade inteira, assim. Tinha desde Alfred Nobel, Napoleão Bonaparte, histórias da Bíblia, histórias da Idade Média, e era tudo muito ilustrado, né? Tudo pintado ali. Eram ilustrações maravilhosas que tinham, assim, e aí eu ficava lendo aquilo ali dia e noite, cara. E eu ficava copiando aquelas pinturas na caneta Bic mesmo, tal, no lápis, e eu pirava muito naquilo, cara. E durante muitos anos eu desenhei aquilo. Quando chegou a década de 90, eu descobri os quadrinhos, descobri X-Men, né? Que naquela época, hoje a molecada gosta muito de Vingadores, mas naquela época era X-Men que bombava, né? E descobri o Wolverine, o X-Men e tal. Então comecei a mudar meu traço um pouco para aquela coisa Marvel anos 90, né? Um cara que eu gostava muito era o Adam Kubert, que é o filho do Joe Kubert, né? E ele tinha um traço muito bacana, muito diferenciado para aquela época. Ele se destacava dos outros, né? Me influenciei bastante também. Só que aí teve um cara que eu descobri que realmente aí mudou tudo, que foi o Alex Ross. A primeira HQ que eu vi do Alex Ross foi o Tio Sam, que não é nem uma HQ muito boa, mas quando eu li aquilo, foi mais ou menos em 97, 98, foi aí que eu pirei. Eu falei, putz, é isso que eu quero fazer, quadrinhos pintados que eu quero fazer. E aí, eu ficava olhando aquilo e falava, como é que o cara faz isso? Com que técnica que ele faz isso? Será que ele usa... Como é que ele consegue fazer uma coisa tão real assim? Será que alguém posa para ele? Era pré-internet, não existia internet, não existia... Ele trabalha, né? Você imagina numa cidadezinha com 2.000 habitantes, então assim, quase ninguém gostava de quadrinho, tinha um ou outro moleque assim que dava pra gente conversar sobre quadrinhos, sobre arte, sobre alguma coisa. E aí eu comecei a pirar nisso, cara. Eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. Então foi minha grande influência durante muitos anos, né? Aí teve esse hiato aí da minha vida, quando eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar, tal, teve um certo hiato em relação ao mundo dos quadrinhos, que eu larguei um pouco de mão, né? E voltei a mais ou menos a me ligar em arte, me ligar em quadrinhos, tal, de 2010 para cá que eu comecei a voltar, né? E aí eu comecei a buscar, eu gostava de Alex Ross, eu comecei a pensar, quem que esse cara se inspirou? Quem que era porque ele deve ter se inspirado em alguém também, né? E aí eu comecei a procurar as inspirações do Alex Ross, né? Aí eu cheguei em Jack Kirby, cheguei em Andrew Loomis, né? Cheguei em Alex Raymond, Alex Toth, Hal Foster. E aí você começa, depois de Hal Foster, você começa a chegar em Arthur Hakan, você começa a chegar em Zorn, aí você vai até chegar em Da Vinci e tal. Então eu parei por aí. Então... E hoje eu tenho mais. Eu continuo assim, tentando fazer quadrinhos pintados e tal, mas eu tenho mais influência, acho que hoje, no meu trabalho, assim, que eu tento me aproximar mais do trabalho do Hal Foster, né, no Príncipe Valente, que eu acho espetacular, assim. E é um trabalho, assim, que eu admiro muito e uso, eu deixo aberto aqui na minha frente uma página do Príncipe Valente enquanto eu vou desenhando, para eu poder, toda vez que eu perder um pouco ali, me inspirar e voltar a desenhar ali naquela onda ali. Por isso, então, assim, você está pondo ali o Harold Foster como o seu totem ali, né? Ah, sim, com certeza. Mas o Alex Ross, vamos dizer assim, ele foi a fonte que te gerou o teu interesse em fazer essa questão do traço realista, o traço acadêmico e a coisa pintado. Da aquarela, pintado, né? Isso aí que... Mas nessa época eu nem sabia o que era aquarela, eu tentava emular o que ele fazia no lápis de cor, né? Porque era o que eu tinha à disposição naquele momento, né? E aí durante muitos anos eu comecei a pesquisar assim, o que ele fazia, né? Ele faz, na verdade, um gouache aguado, né? Ele faz uma grisalha, ou seja, um preto e branco, tons de cinza em gouache, e depois ele vem com um gouache aguado por cima e pinta, tal. Eu tentei fazer essa técnica. E você sabe como é que se trabalha com modelos, né? Você sabe que ele pega os modelos, confecciona figurinos, né? Isso. Até a roupa ele faz, tudo. E... Não ajude, né? Ajuda bastante, né, cara? Pô. Mas para fazer o traço realista realmente precisa, né, cara? É que assim, no Brasil é complicado você
conseguir modelos, assim, fácil eu tenho dificuldade. No Elísio eu cheguei a fotografar alguns colegas meus, assim, para fazer algumas coisas assim e tal, mas a outras eu pesquisei na internet mesmo e utilizei referência da própria internet. Mas o ideal mesmo seria fazer com modelos, né? Chamar algum colega, alguma coisa assim, e tentar fotografar, assim, né? Tanto que só para, né? O modelo que o Alex Ross usa para o Batman, eu não sei se é para o Batman ou para o Super-Homem, mas é sempre o mesmo. Sempre o ali que posa para ele. São amigos dele, né? Que posam. São amigos dele. Amigos dele. Ô, Renato, vamos ver umas coisas tuas. Mas, não, peraí, antes da gente ver, me fala, vamos falar, depois a gente vai pro... Sim. E você, depois a gente vai para as imagens. Aí você, depois que você lançou o Elísio, veio esse trabalho com... Você falou que lançou o Elísio no CCXP de 2019, né? Isso. Foi bem? Elísio... Foi bem. Foi. Eu fiz pelo PROAC, como eu tinha falado, né? Eu acabei escrevendo no PROAC, eu nem esperava que eu ia ganhar, né? E acabou sendo um dos contemplados, né? E aí eu fiquei feliz durante mais ou menos uma semana e depois eu comecei a ficar desesperado, porque eu tinha que fazer, né? Em um ano, né, cara? Então foi bem complicado, porque eu não tinha know-how para fazer um quadrinho assim, né? Eu venho de uma outra área, né? Apesar de desenhar tudo e escrever, mas fazer um quadrinho é uma coisa totalmente diferente, né, cara? Você tem que contar uma história, né? E a questão... do que você faz, né? Isso foi até... Eu já tive conversa que eu já tive com autores que foram jurados, que você tem lá 10 meses praticamente, né? Para produzir. E os caras, o cara não conseguiu fazer um quadrinho de 100 páginas, 80 páginas, mas depende muito do tipo de quadrinho que você faz. Você pegar um trabalho que nem o seu, que é um negócio demorado, da aquarela, sabe? A produção, ela está dentro de um outro ritmo, né? Ela está dentro de um outro ritmo. Com certeza. Então, não, diga. Então, aí eu meio que... Aí eu fiz o Elísio, eu fui contemplado mais ou menos ali, acho que foi em setembro, mais ou menos, novembro, por aí, que eu fui contemplado e comecei a fazer o Elísio aí, mais ou menos, né? Só que ainda nas primeiras páginas, meio que patinando ali um pouquinho e tal, eu só fui conseguir terminar o Elísio mesmo de fazer todas as páginas mais ou menos em julho do ano passado, né? E aí, logicamente, tem toda a fase de pós-produção e tal. Eu já tinha, como eu não tenho assim, esse know-how, esse conhecimento para poder lançar um quadrinho, eu fiz uma parceria com a AVEC, né? Eu mandei para algumas editoras o projeto todo, só a AVEC me respondeu, que é o Arthur, né? Ele me respondeu, falou que gostou e tal. Aí eu resolvi fazer por eles, que eles me responderam. E aí ele me deu um suporte assim na questão de montagem, né, edição, né, letreiramento, tudo foi tudo a pessoal da VEC que fez. E aí foi lançado na CCXP em 2019. Foi uma tiragem inicial de 1.000 exemplares, né, que era o mínimo que o PROAC pede, né, cara? Mas eu vou te falar que ele esgotou, assim, em coisa de 2, 3 meses, esgotou tudo, cara. Foi boa a venda, assim. Já era para ter saído a segunda edição, a AVEC não conseguiu fazer a segunda edição por causa do coronavírus. O coronavírus apareceu aí e realmente complicou um pouco para as editoras, principalmente as editoras pequenas, né? Complicou para todo mundo, na verdade, né, cara? Então já era para ter saído a segunda edição. Muita gente procura hoje na Amazon, não consegue encontrar, nas livrarias não encontra, porque ele está realmente fora de catálogo por causa que não saiu a segunda tiragem ainda, né? Que aí, no caso, seria já com a VEC que faria essa segunda tiragem, né? Tem um dado que é interessante, o Renato, que é o seguinte: é importante até você passar essa questão de números, de venda. Sim. Existe... né? Eu estou alguns bons aninhos na estrada aí. Sim. Existe muita gente que fala,
não tem mercado de quadrinhos no Brasil e tal. Mas você praticamente em 3 meses, é isso que você falou para mim? Foi menos que 3 meses, cara. Foi dois meses e meio. 2 meses e meio, você esgotou uma tiragem de 1.000 exemplares. O Pedro Mauro, com o Carlos Steffo, que fez putz, eu não vou lembrar o nome, aquilo é uma vergonha não lembrar Gatilho. o nome. Trilogia Gatilho. Legal, o Gatilho escreveu aquilo, uma tiragem, 500, 600 cópias na CCXP. Eu fui comprar, não tem mais na CCXP. Eu não lembro da terceira parte, que é o... enfim, há vários outros casos, entendeu? Sim, sim. Eu sei o seguinte, assim, você pode não ter um mercado, mas você vê um autor iniciante como você vender 1.000 livros, isso é muito bom, você entendeu? Eu linkei o Pedro Mauro e o Carlos porque é um independente também, você entendeu? Sim, sim. E há uma batelada de outros autores aí, a Germana, com o Gibi de Menininha, que foi um sucesso. Sim. Tem o Wagner Williams, tem uma série de autores aí. Então, é muito legal você passar isso. Ô, Renato, agora é o seguinte. Sim. Se você vai pro grandes, és o primeiro, né? Eu sei que você é corintiano, né? Você não concorda muito com essa frase, né, cara? Você viu a entrevista que eu fiz com o Rafael, eu me enrolei para falar. Aqui, você fala meio forçado até, né, cara? Não é uma coisa que eu gosto de falar. Acho bem que o Corinthians tem uma história. Não. Ultimamente o São Paulo também não está fazendo nem um pouco jus a esse nome, né, cara? Infelizmente estamos numa draga lascada. Que eu acho que ouça, né? Mas enfim. Como é que vê essa proposta dessa... Que apesar de você... Que é uma coisa curiosa, antes, só para abrir um parênteses aí, antes de você falar. Sim. Eu gosto muito de história, cara. Eu sempre fui um bom... E até na Ana Keller, quando a gente eu bati um papo com ela, eu comentei que a única coisa que eu fui bom na escola era história. Eu gostava. Putz, a vida. E eu estava comentando, para que qualquer trabalho é importante você fazer uma pesquisazinha para você ambientar. Então, no caso entrando aqui dentre os grandes, és o primeiro, que é a história de São Paulo, vocês fizeram uma pesquisa, tanto o Rafael na parte histórica, para compor o roteiro, como você na parte visual, né? Quer dizer, já agrega, mesmo tratando de futebol, é o que eu até comentei com o Rafael, por você trabalhar com os torcedores, aqueles fanáticos são paulinos, né? Sim. Você tem que tomar um baita cuidado com o que você vai desenhar, senão os caras caem matando, né? Com certeza. Como é que foi? Conta como é que aconteceu essa parceria com o Rafael, esse projeto, como é que foi? Eu tinha acabado de fazer o Elísio, eu nem tinha lançado o Elísio ainda, né? Estava preparando para fazer o lançamento da CCXP e tal. Aí o próprio Arthur, né, entrou em contato comigo e falou: Renato, que time que você torce? Eu falei: torço pro São Paulo. Ela falou: então tem um projeto aqui que vai casar certinho com você. E realmente eu sou São Paulino desde criança e sempre acompanhei futebol, sempre fui muito, muito ligado assim, no São Paulo Futebol Clube, né? Comecei a ser São Paulino quando o São Paulo, inclusive, perdeu para o Corinthians em 1990, né? Foi o título brasileiro do Corinthians. Eu virei São Paulino na derrota. Que eu fiquei com dó dos caras perdendo. Eu falei: eu vou torcer para esse time que perdeu. Aí eu torcer para o São Paulo. E aí eu virei São Paulino. E, logicamente, depois veio toda aquela fase, né, do Tele Santana, 91, 92, 93, né? Que foi bem maravilhosa e consolidou a minha torcida pelo São Paulo. E eu sempre acompanhei bastante, então para mim foi até mais fácil, assim, né? E aí ele falou: olha, o roteiro é do Rafael Spaca, você conhece o Rafael Spaca? Eu falei: cara, eu acabei de ver ele numa entrevista no programa Pânico da Jovem Pan.
E eu tinha visto mesmo uns 2 dias antes, eu não conhecia. E ele foi fazer uma entrevista sobre o documentário dele, o Trapalhada Sem Fim, né? Que ele tá finalizando o documentário sobre os Trapalhões. E eu falei, mas não sabia que ele era roteirista de quadrinhos. Eu falei, ele faz bastante coisa e tal. Então ele tem um roteiro já escrito do São Paulo Futebol Clube, contando toda a história do São Paulo, né? Essa é uma negociação que já está há muito tempo com o São Paulo Futebol Clube. Se não me engano, tinha até sido tentado outros desenhistas, tal. O São Paulo não tinha aprovado. E aí, pelo que o Arthur me contou, eles viram minha arte, gostaram e falaram que poderia ser eu desde que eu fosse São Paulino, né? E aí acabou meio que casando, né? E como essa negociação estava há muitos anos, tal, eu entrei bem depois, assim, eu entrei no final da negociação, no final de todo o processo com o São Paulo, para poder só realmente desenhar as páginas e para poder lançar a HQ. E aí eu falei, tá bom, então a gente vai fazer. Eu já tinha um outro projeto em mente, mas aí eu adiei esse projeto para poder me dedicar a isso do São Paulo, né? Até para o prazer pessoal também, porque reviver todas as conquistas do São Paulo, desde a fundação ali, as coisas que eu acompanhei quando eu era moleque, quando eu era mais novo, né? E foi muito bacana, foi muito legal ter ilustrado assim, né? E logicamente foi uma grande pesquisa, né? O Rafael ele já tinha pesquisado muita coisa, tanto que ele me deu um pendrive com várias fotos da época, assim, 1940, 1930, que são um pouco mais difíceis de você encontrar na internet, assim. E ele me passou todo esse material, né? E eu também, por conta própria, também tenho que pesquisar, porque o Rafael ele fez o roteiro, mas foi mais um argumento, assim, sabe? Não foi uma coisa, nesse quadro eu quero que você desenhe tal coisa, naquele quadro eu quero que você faça uma panorâmica, não. Ele me deu total liberdade. Ele falou, esse é o texto, quero que você desenhe em cima desse texto. E aí eu fui meio que fazendo de acordo com o que eu li ali. Eu lia, imaginava aquela cena na minha cabeça e tentava passar para o papel ali, né? Então, logicamente, muitas coisas eu precisei pesquisar, tal, né? Mas há um acervo enorme na internet de imagens de São Paulo que a gente pode usar como referência e tal. E aí eu meio que fui fazendo dessa forma aí e finalizei ele agora, no mês passado, eu finalizei as 86 páginas do quadrinho, finalizei a capa também e contracapa, e aí estou só aguardando aí os caras poderem lançar aí a pré-venda aí, né? Quanto tempo você levou para fazer essas 80 páginas? Olha, ano passado eu tinha feito 12 páginas para apresentar para o São Paulo como teste, entendeu? Então fiz 12 e mandei para o São Paulo para eles aprovarem, né? Eles aprovaram tal. Então comecei realmente em fevereiro. 1º de fevereiro eu comecei, tirando essas 12 páginas, né? Fiz todo o resto de fevereiro até o final de julho eu terminei. Lá pro dia 20 de julho, mais ou menos, eu finalizei. Foram de fevereiro a julho, é isso? Isso, 6 meses mais ou menos, né? Então, 6 meses. Isso trabalhando direto. Direto. Quando eu pego um projeto assim, eu fico direto. Eu acordo desenhando, durmo pintando. Eu trabalho em casa, não tem muita desculpa para não fazer, né, cara? E eu costumo trabalhar de madrugada. Tanto é que eu fico até feliz que você falou, pode ser umas 9 da noite? Eu falei, nossa, ideal, porque se fosse de dia, já fica difícil que eu durmo de dia. Eu trabalho de madrugada, né? Na verdade, eu começo a trabalhar lá com umas 5 da tarde, mais ou menos, 5, 6 horas da tarde, e vou até as 8 horas da manhã do outro dia, e vira a noite trabalhando assim. Eu gosto de trabalhar mais de madrugada por ser mais tranquilo, por poder botar o fone de ouvido, ouvir uma música, ou ouvir um vídeo, alguma coisa no YouTube e ir trabalhando. Então eu gosto de fazer isso de madrugada, assim. Então esse é o horário de eu trabalhar. Eu virava 14, 15 horas direto numa página, pintando ela e trabalhando nela. Ô Renato, vamos ver umas páginas suas agora, hein? Vamos ver o Elísio, Sim. Dentre os grandes és o primeiro. Dentre os grandes és o primeiro. Vai lançar campanha no Catarse desse história do São Paulo, é isso? Olha, tem uma pré-venda. E parece que é isso. Isso, vai ter uma pré-venda. Eu não sei como é que tá isso daí, porque é mais a VEC que vai cuidar dessa parte agora.
Eu precisava falar com o Arthur para ver como que estava isso daí, porque eu não sei se vai ser pelo Catarse, se vai ser pelo próprio site da AVEC. Eles estão vendo no São Paulo Futebol Clube também, como é que vai ser o lançamento. Não sei como é que vai ser. Estou aguardando ainda para... O lançamento acho que é outubro, né? O Rafael, naquela entrevista, ele falou algo assim. O Rafael falou, eu não lembro agora. Mas enfim. Era Vamos ver já essa pré-venda, só que o São Paulo tá tão ruim que os caras estão meio que dando um tempo para poder lançar, sabe? Porque mas tá tudo bem lançar num momento melhor aí, num momento mais bacana do time, né? Vou só pegar aqui a câmera, deixa eu virar ela. Vamos. Opa! Consegue ver? Ainda não. Opa! Bom, essa aqui é algumas originais do Elísio, né? Ô, Renato, vira para que tá deitado. Aí. Assim? Assim. Beleza. Tá bacana. Essas são umas páginas do Elísio. Isso. Essa daqui é uma arte que eu fiz, não é nem do Elísio, eu tava aqui no meio perdida. Peraí. Essa também. Eita, peraí que eu não peguei as páginas certas. Deixa a gente vai vendo aí, cara. Deixa aí, pode deixar. Pode deixar? Essa daqui é umas fan art que eu faço, né? É os Vikings, né? Essa é a Sonja. Sonja. Mas eu já fiz algum tempo essa daqui, não tá nem tão bom. Isso aqui que é? Seus Vikings? Isso daqui eu fiz uma página de quadrinhos também contando como os Vikings descobriram o Brasil. Dá pra ver aí. Dá para aproximar um pouco o original? Aí, putz, o Renato, o pessoal aí no meu canal tem uma rapaziada que gosta de saber detalhes. Você desenha em papel? Eu uso geralmente papel 100% algodão próprio para aquarela. Apesar de que no Brasil tá bem complicado esses papéis, porque eles estão caríssimos e difíceis de encontrar. Então eu tenho usado também, às vezes, papel 185 gramas, que não é o ideal, mas ele sendo 100% algodão, acho que dá para utilizar, entendeu? Para as aquarelas. E aí você faz tudo na aquarela, você não mistura técnica. Então, geralmente todas as páginas são feitas em aquarelas. Pode ser que às vezes eu uso guache para dar meio que uma corrigida em algumas coisas, sabe? Mas geralmente é em aquarela que eu faço. Essa daqui mesmo foi feita em 185 gramas. É um papel que não é tão grosso, tá vendo? É um papel mais... E ele é Arches, né? Então é uma boa qualidade esse papel. O papel Arches talvez seja o melhor. Você trabalha duas coisas. Você trabalha com referência, né? E pelo que eu estou vendo aí, você desenha no original. O que eu quero dizer assim, você não faz as páginas separadamente, né? Desculpa, o quadro separado, depois você monta, você pinta, você faz a página na íntegra, né? Geralmente eu tento fazer a página na íntegra. Às vezes você erra. A aquarela é uma coisa que você não pode errar. Então, às vezes você erra e acaba meio que estragando uma página. Então, nesse caso, eu faço o quadro separado, depois eu venho e colo por cima. Entendi. Entendeu? Quanto tempo para fazer uma página dessa? E uma página normal, em média, eu levo um dia para poder fazer da ideia, do esboço inicial ao lápis final. Demora assim, um dia, mais ou menos, para poder fazer. E para pintar mais um dia. Isso aí é do São Paulo. Eu fiz algumas pranchas um pouco maiores, né, um tamanho um pouco maior em relação ao Elísio, tá vendo? Dá pra ver. Foi um pouco maior. Então tive até um pouco de dificuldade para poder escanear isso depois, mas acho que fazendo maior fica melhor a questão de detalhes. Né? Dá um break aí, o Renato, para ver como é que você trabalha. Isso é sempre muito importante. Olha que bonito isso, cara, muito bom. Sim. Aqui é o Mundial, né? É o Mineiro.
Por exemplo, a Ana Keller, que trabalha com aquarela, comentou comigo que ela fotografa, não ela contrata um fotógrafo, um profissional, e ele fotografa o original, porque a aquarela sempre dá um... A aquarela é um parto, né, para você escanear. Como é que você faz? Para escanear e depois para você dar um trato aí, como é que você faz aí? Como é que é o negócio? Cara, eu meio que estou aprendendo ainda isso, né? No Elysium mesmo eu tive muito problema de ter que repintar algumas coisas, inclusive, porque na hora de escanear ficou tão ruim que nem aparecia a aquarela. Se você faz um azul celeste, por exemplo, principalmente em céus, você vai pintar um azul celeste muito fraquinho, quando você vai escanear, vai ficar branco, ficar amarelado, fica horrível. Então, eu tive que repintar algumas coisas um pouco mais forte e tal, para poder aparecer no scanner. E isso acabou estragando realmente algumas páginas, né? Porque era para ter ficado uma coisa mais suave e acabou ficando uma coisa mais grosseira, né? Porque se repintar por cima a aquarela também não é uma coisa muito aconselhável de fazer. E o tratamento foi feito pelo designer da AVEC, que é o Vitor Coelho, que fez o tratamento de imagem. E eu realmente não conheço, não sei muito fazer tratamento de imagem, assim, principalmente para impressão. Porque às vezes você faz um tratamento de imagem no computador, você olha no monitor, tá as mil maravilhas, na hora que você vai imprimir, fica uma porcaria, né? Então eu deixei para ele que tem um pouco mais de conhecimento, assim, para poder tratar as imagens, né? Do São Paulo Futebol Clube, cara, é realmente o mesmo problema. Eu escaneei as páginas, eu olhei e falei, nossa, tá horrível, né? E aí eu fui tentar orçar com um estúdio, né, para poder fotografar essas páginas, né, cara? E aí o estúdio mais barato me cobrou R$ 5.000 para poder fazer isso, cara. Não tem condições de fazer isso, cara. Pô, nem, né, não dá, cara. Então, assim, eu mesmo fotografei aqui em casa, né? Mandei as escaneadas para o Vitor, mandei as fotografias para o Vitor e falei, Vitor, vê se você consegue fazer uma amálgama das duas aí. Não sei o que você vai fazer no Photoshop, cara. Tenta usar a cor de uma na outra, não sei. Dá seus pulos aí e vamos ver o que a gente consegue fazer para tentar ficar mais próximo do real possível, né? Para fotografar, eu usei um aplicativo chamado CanScanner que fica bom a imagem, assim, quando você fotografa. Na verdade, é um programa de scanner mesmo que tem pro iPad, que fica bem fiel, assim, às cores reais, né? Só que não é uma coisa profissional, né, cara? Você teria que ser um estúdio profissional para poder fazer. E aí, você tem uma coisa mais de fine art e tal. Quadrinhos. Mas o que você fez esse ficou bom? Então, eu tô esperando ainda chegar. Pelo que eu tava vendo, parece que ficou razoável. Assim. Tá. A hora que você usou, que você escaneou aí pelo aplicativo, se ficou legal. Igual o original nunca vai ficar, né, cara? Você olha o original na mão, você olha o impresso, você fala, putz, nada a ver, né? Só que eu tava vendo algumas páginas que ele tava fazendo, tava ficando razoável, assim. Não tava tão parecido com o original assim, mas tava até razoável. Tava uma qualidade boa, assim. Acho que dá pra usar isso daí, sim, essa técnica aí. Aí vamos ver como é que vai ficar aí, né? Ele vai mandando, a gente vai corrigindo também, né? Eu sempre peço correção de alguma coisa e tal. E aí, se a VEC quiser arcar com esse custo aí de fotografar, até se a Ana puder me mandar aí quem que fotografa, se é mais barato, né? Se bem que ela é lá do sul, né? Aí também é só o frete já. Mas acho que qualquer bom fotógrafo profissional faz isso legal, né? O Renato, bom, você estava falando. Em outubro, enfim, eu te perguntei, eu não me recordo agora. Em outubro que vocês vão lançar esse do. Isso, outubro. Vai lançar. Quer dizer, esperamos que sim, né? Vamos ver como é que vai ser aí a pré-venda, né? Mesmo com pandemia, vocês vão fazer um lançamento não presencial? Bom, não sabe, né, ainda, né? Eu não sei, porque, cara, esse negócio da pandemia realmente complicou tudo, né? Só que precisava ser esse ano, porque ele em comemoração aos 90 anos, né? O São Paulo tá fazendo 90 anos esse ano, né? Então, com todas as mazelas de 2020, a gente teria que lançar em 2020 para casar com os 90 anos do clube, em comemoração a essa data.
Mas não sei como é que vai ser, cara. Eu tô meio assim por fora, porque eu entreguei as páginas e falei, agora é com vocês aí. Agora eu só vou esperar aqui cair os milhões na minha conta aqui, que na verdade não é milhões, né? Eu tô esperando aí agora, cara. Eu realmente deixei com eles lá e falei, o letramento e tal, passei para eles o letramento, tô aguardando. E pelo que eu tô sabendo, assim, igual eu te comentei, a questão do São Paulo tá muito ruim, assim, né? O futebol do São Paulo ultimamente. E a torcida tá muito puta com o time, né? Então lançar qualquer coisa agora não é uma boa estratégia, né? Porque pode ser que naufrague, né, cara? Então Não, vamos ver, cara, né? eu sei que isso ajude a moral do time, enfim, né? Eu, Se como bem não. que conta as glórias do passado, né? Desse time atual mesmo não tem ninguém, né, cara? Até porque o último título do São Paulo foi em 2012, né? Então, você vê como faz tempo. Cara, que vai ter o livro, né? O álbum com o tipo de arte que você faz, é muito legal, dá uma outra cara para a coisa, né? Não é aquela história em quadrinho desenhada ali, é uma outra pegada. Isso talvez cresça muito no olho, né? O desenho tá lindo, né, cara? Obrigado. Tá A gente muito tenta, bonito. né? Mas vou falar para você que eu olho assim, eu só vejo defeito, cara. Eu sei o que acontece, né? Não sei se é com você também, né? Quando você faz os seus quadrinhos, não sei se você olha e fala, ô, tá bom. Eu olho e falo, tá uma bosta, mas, né? E as pessoas gostam, né, cara? Tem quem gosta. Então, cara. Porque na minha mente não era aquilo que. Na minha mente nunca tá igual com o que sai no papel, né? A gente pensa numa coisa, na hora que vai pôr no papel sai outra, mas aí, né, prazo, tem que entregar tal. E aí você faz da melhor maneira possível dentro das suas limitações, né, cara? Então, na verdade, eu tô sempre tentando aí melhorar, né, na verdade, cara, porque realmente nunca tô satisfeito muito com o que sai, não, falar a verdade. Renato, agora vamos para a terceira parte aqui, que é Sim. sobre esse trabalho que eu falei lá atrás, né? Eu Sim. falei que a gente ia sobre as grandes navegações. Sim. Você tem umas páginas a lápis aí, né? Tenho. Quer que eu mostre? Eu quero, vamos ver. Pode ver, cara. É trabalho Claro. no pré, cara. Tem rapaziada que não gosta de mostrar, não, cara. Mas Não. Bom, eu tô com o lápis finalizado já de 2 páginas. Eu tô fazendo 3 páginas, né? Até para apresentar o projeto, né? tá, vamos ver essas 3 páginas aí, rapaz. E tem alguns estudos aqui também que eu vou pegar aqui, de personagens e tal, algumas coisas que eu já fiz, para você ter uma ideia de como que vai ficar mais ou menos pintado, né? Vamos Deixa eu pegar ver. aqui. Vamos lá de novo. Opa, aí. Pô, que bonito, hein? Então, esses daqui são algumas ilustrações de personagens que eu fiz, né? Quem são? Aqui Cabral, Vasco da Gama, mais de perto aqui. Legal. E esse O rei daí, Dom Manuel I, é o Manuel I. Pedro Vaz de Caminha, Ah. Gaspar da Gama, que é um judeu que ele se converteu ao cristianismo, né? E ele foi resgatado não, ele foi tirado da Índia lá pelo Vasco da Gama e trazido para Portugal. E de Portugal ele embarca com Cabral e é um dos primeiros estrangeiros a pisar assim na terra do Brasil, cara. Ele esteve na primeira embarcação que veio conversar com os índios, tal, estava o Gaspar da Gama. O Pedro Álvares não estava, o Gaspar da Gama estava. E esse daqui é o Bartolomeu Dias, né? Que foi o primeiro a cruzar o Cabo das Tormentas, ali, o Cabo da Boa Esperança, né? Que também foi um grande herói aí dos Lusíadas e tal. E ele morre, né? Dando um spoiler aqui de leve, ele morre na expedição do Cabral. Depois que eles partem do Brasil, que foram 10 dias maravilhosos ali que eles estiveram no Brasil, aí é só desgraça. Aí é só ladeira abaixo a expedição do Cabral, cara. Aí aqui da esposa do Cabral, né, a Dona Isabel, alguns estudos mais em lápis assim, aqui o Cabral também, tá dando pra ver aí? Sim. Aqui uns estudos que eu faço assim mais pra ver roupa, né, tal, né, pra tentar
emular um pouco o que era usado, com penteados, né, tal. Aqui, alguns soldados da época, arcabuzes, né? Arcabuzeiros e tal. Besteiro, né? O soldado utilizava a besta. Que ali era o final da Idade Média, né? Já começo do Renascimento ali. Então tinha muita coisa. Tava misturando as armas, né? Era espada misturada com arcabuz e tal. Então tava nessa fase aí de. Quem é esse aí? Esse é Pedro Álvares. Aqui é umas ilustrações de cabeça que eu fiz para poder me familiarizar mais, né, com os traços dele, né? Então eu faço várias ilustrações assim para ter os ângulos assim quando for fazer o quadrinho. E aqui um estudo de roupa assim e tal, de armas, de armadura, né? Aqui mais alguns personagens, né? Esse aqui é o Diogo Dias, que é o irmão do Bartolomeu Dias. Aqui é o Gonçalo Madeira, que ele é um mouro, né? Um árabe convertido também. Aqui é o Frei Dom Henrique, que foi o religioso ali que fez a primeira missa no Brasil. Esse daqui é o Glaffer, o Samorim, que ele era vamos dizer ali o rei ali da Índia, né? Quando o Cabral chega ali, ele que mandava lá. Esse daqui é o Pedro de Ataíde, Américo Vespúcio, que o Cabral na volta ele encontra com o Américo Vespúcio que estava indo lá para os lados do Brasil. Então as duas frotas acabam se encontrando na volta do Cabral para Portugal. Esse daqui é um personagem negro que vai ter na HQ, que ele é um escravizado ali da Guiné ali, né? Então ele vai no navio como o grumete, né? Grumete sofriam grandes privações ali no navio. Esse daqui é o Afonso Ribeiro, que é o primeiro degredado, né? Ou seja, foi largado lá no Brasil para viver com os índios. E esse daqui é o Nicolau Coelho, também um grande navegador aí da frota do Cabral. Mas vai ter mais, vão ter outros personagens também que serão inseridos aí. E aqui é um estudo de índios, né, que eu fiz, né, para poder retratar os índios. Apesar de que eles não utilizavam isso daqui, eles estava à mostra mesmo as genitálias deles, né? Mas talvez eu utilize para não ficar uma coisa maior que 18, assim, né, cara? Aqui os grumetes, né? Eram crianças também que eram levadas aí para o navio, negros, escravizados, eram usados como grumetes, né? Faziam sempre as piores tarefas. E aqui um marujo genérico aqui que eu fiz para estudo, né? E aqui vão para as páginas que eu fiz, né? Nessas páginas o Renato, você conhece o ilustrador já falecido, o José Lancelotti? Não conheço. Procure conhecer. Bastante do trabalho dele. Ele fez muito quadrinho e tudo pintado também. Tem uma coleção dele que é sobre história do Brasil, maravilhoso. Deu uma. No Google você acha. No Google você acha. José Lancelotti. Lancelotti com Z. Isso, e 2 T's. Tá, eu vou dar uma pesquisada assim. E isso aí, que é essa sequência aí? Bom, essa sequência aqui eu ilustro basicamente ali o primeiro encontro do Cabral com os índios. Eles trouxeram 2 índios para Nau Capitânia para poderem saber, né, como eles eram e tal. Então aqui tem a chegada aqui dos índios no bote, aqui subindo na Nau Capitânia, né? Aqui já mostra um pouquinho assim da surpresa, né, dos marujos, assim, olhando para eles nus, assim, e tal. Aqui eles sendo apresentados ao Pedro Álvares Cabral, que está sentado aqui no fundo. Aqui o Pedro Álvares Cabral, juntamente com o Pedro Vaz de Caminha, já escrevendo ali. A carta, logicamente, não foi dessa forma, mas eu coloquei dessa forma, eles já escrevendo até para retratar esse momento, né? E a importância do Pedro Vaz de Caminha para esse descobrimento do Brasil. Descobrimento entre aspas, né? Na verdade, sei lá, o achado do Brasil, o achamento do Brasil, né?
E aqui os índios, né, com o Cabral, tal, todos os portugueses aqui em volta, né, aquela coisa de surpresa de eles encontrarem assim, né, os índios com os portugueses com os índios, né, foi um momento muito de se conhecerem ali, né. Aqui continua, né, eles trouxeram uma galinha para os índios, assim, os índios ficaram abismados com a galinha, né, aí eu tento retratar isso. Vocês conseguem ver a galinha aqui e tal. Sim. Aí eles tentam dar coisa de comer para os índios, né? Pão, mas era tudo pão duro, né? Figos, mas coisa de meses que estavam lá no navio, já água tudo podre, né, cara? Então eles tentam dar de comer para o índio aqui, né? Aqui Pedro Vaz continua escrevendo. Aí eles comem meio desconfiado, tal, mas não gostam nem um pouco. Já contaminando os índios, né, rapaz? Já começa, né? Aqui eles dando vinho pro índio, o índio cuspindo tudo fora aqui e tal. E os índios já tendo aqui um contato ali com a cruz, né, cara? E ficando fascinado ali com aquela coisa do rosário e tal. Já pega na mão. Já mostra para os portugueses como seria fácil, né? Converter os índios à religião, né, cara? Que foi uma das coisas que eles buscavam. Novas almas e ouro, né? Era o que eles buscavam sempre, né? Os europeus, né? E aqui os índios, eles apontam para a terra, né? E o pessoal fala, olha, ele tá falando que tem ouro na terra, ele tá falando que tem ouro na terra, né? Então eu mostro esse momento também, porque eles pensavam muito em ouro. Na verdade, os índios não estavam nem falando de ouro, estavam falando de outra coisa, né? Mas na cabeça deles era ouro. Aqui o índio dá uma bocejada e eles dormem, assim, eles deitam na frente do Cabral e tiram uma soneca, entendeu? Porque já era de noite, já, né? Já estava entardecendo, né? Aqui eu preciso terminar ainda, você pode ver que tá tudo meio que no esboço ainda, né? Eles deitando aqui, dormindo e tal. Aí o Cabral manda cobrir eles, né? Trazer um travesseiro para eles e tal. E aqui seria o navio com a lua aqui de fundo, né? Depois eu vou pintar isso daqui. E são as 3 páginas que eu fiz. Aí Rafael, Renato. Oi. Como vai chamar esse álbum? Então, eu não tô com o nome ainda definido, né? Mas eu provavelmente vai chamar O Mar Entre os Homens. O Mar Entre os Homens. O Mar Entre os Homens, é. Pô, belo nome. Mas ainda é um nome provisório, eu tô pensando, ainda pode ser que mude e tal, mas provavelmente vai ser esse o nome do projeto, do quadrinho. Já tem editora aí? Você já pode adiantar ou não? Então, a VEC tá com... Eu já falei com o Arthur, né, se ele tem interesse em publicar, ele falou que tem, né? E ele na verdade, ele vai ser apresentado pro PROAC, né? Eu tô mandando esse quadrinho pro PROAC. As inscrições acabam agora no dia 10 de setembro, tô até correndo com isso para poder fazer essa apresentação lá. Vamos ver como é que vai ser, né? Se sair pelo PROAC, ok. Se não sair pelo PROAC, não sei se a VEC vai ter condições de lançar ele, aí não sei se eu ofereço para outra editora, não sei, aí eu vou ver direitinho como é que eu vou fazer. Vamos aí torcer. Estamos torcendo para que o PROAC contemple aí, né? Vamos ver. Logicamente, tem muitos outros projetos também maravilhosos que o pessoal apresenta. O PROAC cada vez mais tá mais complicado de você poder ser contemplado, né, cara? Que o nível dos projetos lá são muito altos, né? Mas tô mandando, né? Já ganhei uma vez, vamos ver se eu consigo ganhar de novo, né? Vamos ver se o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Vamos ver se dá certo. Se não der, é um projeto interessante, né, cara? Porque sim, cara, ele é focado no descobrimento do Brasil. É isso? Na verdade, o descobrimento do Brasil vai ser uma etapa, tá? Eu quero mostrar mesmo a viagem toda do Cabral em detalhes. Então, assim, a partida dele de Lisboa, né? Eles já sabiam que existia o Brasil, já sabia que existia terras ali ao ocidente. Eles seguem o Vasco da Gama, passa um mapa para o Cabral, falando, ó, vai mais para o ocidente, que você se livra ali de uns ventos ali, que vão jogar sua caravela para baixo,
para trás e você dá uma investigada ali, que ali tem terra que a gente já viu, terra por ali. E o Bartolomeu Dias já tinha estado no Brasil, o próprio Vicente Pinzon já tinha estado no Brasil, né? O Gustavo Pacheco, se não me engano, eu não esqueci o nome dele. Várias pessoas já tinham visitado a costa brasileira, né? E o Cabral foi só mais um que passou por ali, né? Mas o Cabral meio que efetivou ali, vamos dizer assim, ele deu nome para aquela terra, ele cravou ali que ele era de Portugal e transformou aquela terra num entreposto, né? Para que quando os navios fossem para a Índia, passassem por ali e deixassem ali, reabastecesse água, né? E tudo mais. Então, como se fosse um entreposto ali no meio da viagem. Então, essa passagem para o Brasil foi só uma pequena parcela da viagem do Cabral, porque depois daqueles 10 dias que eles ficaram no Brasil, que foram 10 dias, assim, maravilhosos, espetaculares, ali foi parecia que eles tinham chegado no paraíso, não houve violência, por incrível que pareça, não houve estupros, por incrível que pareça, né? Foi uma coisa bem, vamos dizer assim, poderia ser um projeto de país melhor, assim, se fosse só aqueles 10 dias, né, para o Brasil, né? A partir do momento que eles deixam o Brasil e partem para a Índia, como eu disse, aí o negócio descamba, aí é ladeira abaixo, porque ao chegar ali no Cabo das Tormentas, vários navios ali já são destroçados, já naufragam, navios que se perdem assim e somem, né? E morre ali o Bartolomeu Dias, morre vários personagens importantes ali, morrem, né, nesse Cabo das Tormentas. Mesmo assim, alguns navios ainda conseguem passar pelo Cabo das Tormentas, que seria, no caso, aquela passagem embaixo ali da África do Sul ali, fazer aquela volta para poder chegar à Índia. E quando eles chegam à Índia com muito custo, eles são ali recebidos meio que com desconfiança pelo Samorim e tal, e já tinha o comércio ali com os árabes, aí chegam aqueles portugueses querendo fazer comércio, querendo especiarias, querendo ouro e querendo trocar tal, e eles montam ali uma feitoria, tudo, só que essa feitoria é atacada pelos árabes e morre uma porrada de gente ali, entendeu? Então é ladeira abaixo, assim. E aí o Cabral acaba bombardeando a cidade de Calicut, depois ele vai para outra cidade e tal, e lá ele consegue fazer um comércio e tal. Retornando para Portugal, ali aos trancos e barrancos, ele encontra um navio perdido, que era do Diogo Dias, irmão do Bartolomeu Dias, que tinha, assim, se perdido no Cabo das Tormentas meses atrás, né? E só tinha, tipo, 7 homens, assim, no navio. O navio tinha 200 pessoas, tinha 7 sobreviventes, assim, morreu tudo de fome, assim, cara. E eles retornam, conseguem encontrar esse navio e retornam para Portugal ali, e chegam em Portugal depois, e ali tem toda a história do Cabral com o rei ali, que ele acaba caindo em desgraça com o rei e depois nunca mais navega, né? Então é toda essa história que eu quero contar, né? Não só o Descobrimento do Brasil. O Descobrimento do Brasil foi só uma parte ali do ocorrido, né? Foi ali o começo da história. Depois essa história, depois da viagem do Cabral para a Índia, que aí que vai ser ali o grande foco do gibi ali, né? Onde vai contar todos esses conflitos esses conflitos de cultura, de choque de culturas, essas batalhas que eles tiveram ali, esses naufrágios, toda essa desgraça, e depois o retorno a Portugal também, onde o Cabral tem um triste fim ali, né, caindo em desgraça com o rei. E eu quero fazer isso de uma maneira assim, bem detalhada e bem calcada na história, né? Então, eu estou fazendo essas 3 páginas até para mostrar para o PROAC, para poder tentar ali o PROAC, mas é uma coisa que eu vou ter que estudar muito ainda, vou ter que me aprofundar muito em questão de livros, em questão de conhecimento mesmo da época ali, para poder fazer uma coisa bem calcada na história mesmo, bem fundamentada, né? E aí, vamos ver o que vai dar aí. Vamos torcer, porque o projeto é bem legal, é uma grande história, né? É um épico. Sim, é um épico. É um épico. Eu pretendo aí pelo menos 200 páginas aí de história. É mesmo? Tem muito trabalho. Para contar bem contadinho, vem por aí. Então, cara, bom, vamos torcer para sair apesar de ser história do
do São Paulo. Para que o álbum teu do Rafael saia dentro do... Acredito que saia sem problema, dentro do prazo aí que estão pensando em que teu projeto aí o Mar Entre os Homens é um título muito bonito que ele vingue. Acho que vai ficar esse mesmo, então, cara. Então, bonito. Acho que eu vou deixar esse mesmo. Então, se você gostou, então tá bacana. Uma opinião aí profissional sobre o assunto, então, pô. Porque justamente resume bem a questão de Portugal, das grandes navegações, né? O mar entre os homens, é perfeito. E o mar que separa os povos também, né? Seria, no caso, o mar que separa as nações, separa os povos, separa os homens, né? Esse seria mais ou menos nesse sentido aí. Exatamente. Rafael, bom, cara, eu acho que tá bom. Quero agradecer aí pelo bate-papo, pela honra de mostrar seu trabalho. À disposição aí, cara. Enfim, obrigado aí. E vamos aguardar esses trabalhos teus aí. Aguenta na linha aí pra gente fechar a história aí. Deixa eu encerrar nosso abração aí. Abração aí, todo mundo aí. Obrigado.